O amor ao mundo é o nosso tema. A tentação de amar o mundo. Como é que isso se processa? Como é que nós podemos vencer essa tentação? Vamos tentar olhar para as ordens do Senhor Jesus aqui e vamos tentar entender o que significam. Diz assim a palavra de Deus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus queria dizer com isso? Não acumuleis vós outros tesouros na terra. O que Jesus queria dizer? Para isso a gente vai ter que entender o que significa a palavra tesouro. O que Jesus queria dizer com essa palavra tesouro? Para Jesus, o tesouro do coração, é aquela atitude em relação às nossas possessões. O perigo que nós temos e que vivemos, a tentação que vivemos, de confinar as nossas ambições, os nossos interesses, as nossas esperanças, unicamente nesta vida. Quando as nossas aspirações se voltam, na verdade, de fato, somente para as coisas que estão acontecendo aqui nesta terra, então estas coisas se tornam os tesouros do nosso coração. O que Jesus estava fazendo era uma advertência, para que nós não acumulássemos tesouros sobre a terra. A ordem do Senhor tenta evitar que qualquer coisa, inclusive o dinheiro, mas podendo ser outras coisas, tomem o centro da nossa esperança, da nossa busca, do nosso dia a dia, da nossa maneira de encarar a vida, da nossa maneira de encarar o mundo. Então, de repente, nós vamos descobrindo que existe uma grande tentação para termos muitos tesouros nesta terra, e até para acumularmos o número destes tesouros. O que eu estou querendo dizer? Quando o nosso coração começa a buscar mais, começa a se interessar mais, começa a sonhar mais com as coisas que estão aqui ao nosso redor, do que realmente com as coisas que Deus tenha para a nossa vida como missão, então nós começamos a acumular tesouros na terra. Algumas pessoas vivem só para ganhar dinheiro, e podem dar muitas desculpas, mas na verdade, se fizerem um exame de consciência, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a fazer esse exame de consciência, vão descobrir que não tem outro alvo na vida prático a não ser ganhar dinheiro. Estão correndo de um lado para o outro, do lado para o outro, até querendo gerenciar melhor e correndo mais e mais ainda só para isso. E não tem tempo para mais nada, não tem tempo nem para falar com Deus. E ainda que seja um crente, porque esta mensagem não foi dada para os incrédulos, o sermão da montanha foi dado para os crentes, ainda que seja um crente que conheça a verdade de Jesus, que saiba do céu, não está se preocupando em acumular tesouros no céu, simplesmente está preocupado em acumular tesouros na terra. Mas não é somente quem lida com dinheiro, mas há muitas pessoas e há muitas senhoras que têm um único tesouro, que é o seu marido, ou então os seus filhos. E meus irmãos, não há lugar para mais nada na vida, nem para devoção, nem para oração,
ainda que orem de vez em quando, ainda que leiam a Bíblia de vez em quando, mas o tesouro, meus irmãos, a motivação, está lá, no marido, nos filhos, e não tem lugar para mais nada. Há outros, homens, que têm o seu tesouro na sua esposa, e só, e acabou. Quem sabe nos filhos, mas também não há lugar para mais nada, e não há como investir lá no céu, simplesmente estão investindo aqui e agora no tempo. E a gente poderia colocar tantas coisas aqui, meus irmãos, que são tesouros, que são tentações do mundo. A gente fala que mundanismo às vezes, né? É outra coisa, né? É usar a saia mais curta, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Mas é isso que a Bíblia chama de mundanismo. Quando eu começo a colecionar tesouros diferentes de Deus no meu coração. Às vezes, meus irmãos, o meu tesouro é o meu talento. E quantas pessoas transformam o seu talento no seu tesouro e não em Deus o seu tesouro? E então, por causa do seu talento, fazem tudo para o seu talento, até mascaram o talento, como se fizessem para Deus, mas na verdade só estão fazendo o seu talento, a sua arte, aquilo que sabem fazer. Mas é um tesouro terreno que vai passar, porque os nossos talentos não vão conosco. Às vezes é a casa. Tem senhoras que passam a vida lixando a casa, não é verdade? E tem muitas que não têm tempo sequer de estar com os irmãos em oração, porque estão lixando a casa agora. Mas às vezes são tesouros que são tão fracos que não valem tanto assim. Alguma coisa que represente tudo para você, de modo prático, no seu dia a dia. Esse é o seu tesouro. Aquela coisa para a qual a sua vida está sendo dedicada, é o seu tesouro. Às vezes, meus irmãos, o tesouro é o amor, a honra pessoal. Então nós queremos elogio. Então tudo que pode produzir um elogio para mim, vira o meu tesouro. Amor, a posição social. Às vezes nós queremos somente galgar, né? As nossas etapas da vida, e só pensamos nisso. Às vezes o trabalho profissional, nós devemos amar o nosso trabalho, gostar do que fazemos, mas algumas pessoas transformam o seu trabalho, a sua profissão no seu tesouro. Isso até para pastores. O tesouro tem que ser Deus na nossa vida. É isso que Jesus vai ensinar. Quando nós amamos de modo apaixonado, qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo, quando nós acumulamos ou ajuntamos riquezas, quer sejam elas monetárias, quer sejam elas sentimentais, acumulamos para nós, são as nossas relíquias, então são os nossos tesouros. E meu irmão, quando o tesouro de um crente está aqui na terra, então naturalmente vai haver um declínio gradual e crescente na nossa autoridade e no nosso poder espiritual. Porque a tentação do mundo é realmente nos afastar daquilo que é eterno, é nos afastar do poder de Deus. E o que é pior, é que nós gastamos tanto tempo tentando ter um bom padrão de vida aqui, e Jesus vai dizer, você vai ser um favelado lá no céu. Sabia que vai ter favela no céu? Sabia que vai ter sem terra no céu também? É verdade, eu não estou brincando, a Bíblia fala a verdade. 1 Coríntios 3 vai dizer que algumas pessoas vão entrar no céu nu, nem roupa vão ter, porque tudo não passou pelo crivo de Deus, não sobrou nada. Ele só entrou no céu porque realmente tinha uma vida cristã, tinha o selo do Espírito Santo, Jesus Cristo era o fundamento, mas não sobrou mais nada, porque durante toda a vida acumulou tesouros na terra, e vai ficar pobre o resto da eternidade. E é isso que às vezes nós não entendemos, meus irmãos, a gente brinca com essas coisas,
E nós estamos tentando fazer o pecúlio de amanhã, nós estamos tentando fazer a segurança de hoje, e de repente nos esquecemos que vamos ter que passar uma eternidade na favela, porque não entendemos que os verdadeiros tesouros não estão aqui, porque tudo perece aqui na terra, tudo muda de valor, mas o verdadeiro tesouro está lá no céu. Tem algumas pessoas materialistas que vão dizer: lá vem esse papo de novo, porque os seus tesouros estão aqui, mas serão mendigos esmolando no céu. Que coisa interessante, né? A pobreza na eternidade, pois os tesouros não foram acumulados lá, os tesouros foram acumulados só aqui. E de repente, algumas dessas pessoas que só acumulam tesouros na terra, se tornam sem perceber instrumentos do diabo. Pastor, o senhor está falando sério? Estou. Sabe por quê? Porque até pessoas boas tornam-se inimigos de outras pessoas boas quando alguém toca nos seus tesouros. Você já viu quanto crente já brigou com outro irmão por causa de problema de negócios? Por causa de dinheiro? Você conhece alguém assim? Você já viu quantos milindres acontecem dentro da igreja porque os cargos da igreja não foram respeitados ou porque não foi eleito para aquele cargo? Já viu isso acontecer? Eu já vi, meus irmãos. Você já viu quantas vezes, não é? Quantas amarguras acontecem dentro do coração porque a arte às vezes não é compreendida. Quando os nossos tesouros estão só aqui na terra, nós nos tornamos às vezes até instrumentos do diabo, porque começamos a semear discórdia, confusão e briga, porque nós não enxergamos as coisas eternas. Nós podemos ver, meus irmãos, claro isso na doutrina dos escribas e fariseus, que eram hipócritas, porque os tesouros deles estavam aqui na terra. Jesus curou um homem no sábado, o poder de Deus se manifestou, o milagre foi verdadeiro, todo mundo viu e todo mundo se alegrou, e os escribas e fariseus disseram: mas você não podia fazer isso na segunda-feira? Não podia fazer isso no domingo? Porque não estava ligando a graça de Deus, o poder, nada disso. Importavam os tesouros, e naquele momento a legalidade era o tesouro. Agora a pergunta da Bíblia é essa: onde está o teu tesouro? Porque aí vai estar o teu coração. Se o Senhor for o teu tesouro, o teu coração vai estar nele. Se a fé for o seu tesouro, o seu coração estará nela. Se o céu é o teu tesouro, os seus pensamentos vão estar lá. Se os objetivos da sua vida são os de Deus, são a missão que Deus lhe deu, vai haver prazer em servir. Mas quando os tesouros estão só aqui na terra, meus irmãos, servir a Deus parece cansaço. Malaquias capítulo 1 vai dizer de um culto que Deus rejeita. Deus não quer ver aquele culto, onde todas as pessoas estavam cansadas. E Deus pergunta àquele povo: no que vos cansei? Com que vos enfadei? Porque parecia tão pesado servir a Deus, porque o coração não estava nele, os tesouros estavam em outros lugares. Então estar na casa de Deus, adorar ao Senhor, orar, ler a Bíblia, que peso, porque não está ali o tesouro está em outro lugar. Mas a palavra de Deus vai nos dar uma segunda ordem: mas ajuntai para vós outros tesouros onde? No céu. Agora, como é que a gente faz a poupança no céu? Como é que funciona isso? De que maneira? Deus, eu quero aprender. O que significa esse tesouro no céu? Primeiro eu quero dizer para os irmãos que não é salvação, pois já está se falando a pessoas convertidas no Sermão do Monte. E a salvação não se compra, é ato da graça de Deus. Agora, o galardão
é conquistado. Galardão é o prêmio, é o pagamento que Deus há de nos dar lá no céu. A palavra de Deus diz isso. Entrar é graça. Agora, construir a minha casinha lá, ou a minha favela, é algo que eu vou ter que fazer. Tem que acumular os tesouros no céu. É isso que Jesus está ensinando. Lucas capítulo 16, versículos 8 e 9, vão nos ensinar alguma coisa sobre o tesouro no céu. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que Jesus está falando naquela parábola do mordomo infiel? Ele é muito esperto, ele pega lá o dinheiro, perdoa as dívidas, ele vai ser despedido, para que depois que ele seja despedido, ele possa ser recebido pelas pessoas. Sabe o que Jesus está tentando dizer para nós? É que os filhos deste mundo, eles certificam-se das finalidades deles, eles sabem para que estão fazendo isso. Eles usam toda a sua esperteza, de modo até desonesto, mas para atingir o objetivo deles. E qual é o objetivo deles? São os tesouros da terra. Só para isso que eles vivem. E eles sabem como fazer. Tem os PCs da vida fazendo. Não é isso? Agora, o que Jesus está dizendo é que nós, os crentes, às vezes somos burros. Me perdoem a expressão tão forte. Porque nós temos outros objetivos, nós temos a eternidade e nós não enxergamos para que estamos nessa terra. O que Jesus estava tentando dizer é o seguinte: se você possuir dinheiro, use-o enquanto está aqui, neste mundo, a fim de que quando você chegar na glória, as pessoas que foram abençoadas pelo seu dinheiro estejam ali também acolhendo você. Para que nós estamos aqui? E no que nós estamos investindo os nossos valores? Nós estamos investindo na finalidade, no objetivo, que é a glória de Deus, a graça de Deus. Nós somos servos de Deus. E os nossos bens, as nossas riquezas, os nossos tesouros, sejam eles monetários, sejam eles pessoais, estão sendo consagrados ao Senhor para que se transformem em tesouros lá no céu? Ou nós estamos apenas usando para consumir aqui na terra? Vai ficar aqui. Mas Jesus diz: olha, os homens desse mundo são mais espertos, porque sabem para onde querem ir. E vocês sabem para onde querem ir? 1 Timóteo 6, versículo 17 a 19, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para dela gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, e entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. E de repente ele dá, o apóstolo Paulo dá outra cutucada, ele vai dizendo: olha, onde é que você está investindo as suas coisas? Em outras palavras, se você foi abençoado com riquezas materiais, utilize-as de tal modo, enquanto você vive neste mundo, para que você esteja acumulando um pecúlio para o mundo vindouro. Ou seja, invista naquilo que é a tua finalidade. Para que você foi salvo? Foi para servir ao Senhor. Então invista nas coisas do Senhor e tenha alegria nisso, porque o teu tesouro tem que estar nele. O mundanismo, meus irmãos, está dentro das igrejas, porque nós perdemos os valores. Os crentes não são diferentes dos incrédulos, são tão gananciosos quanto eles,
são tão mesquinhos quanto eles, são tão trapaceiros quanto eles, são tão falsos quanto eles, quando o tesouro deles está aqui na terra. Agora, quando o tesouro deles está no céu, aquilo que Deus lhes permite ter é para abençoar, é para investir no reino, é entendendo que Deus é Senhor de tudo. Sabe o que acontece, meus irmãos? A tentação do mundo é que nós estejamos servindo o mundo. Às vezes Deus nos permite ter um carro novo. Eu vi isso acontecer muitas vezes. E chega a hora então de nós colocarmos esse carro à disposição de Deus. E alguém diz: olha, vamos à congregação. E alguém vai dizer assim: é asfalto ou é terra? Então vamos com a Kombi da igreja. É verdade, meus irmãos, não estou brincando. A gente pode dar risada, mas onde é que está o nosso tesouro? A gente vai para um trabalho social, a gente está logo olhando se as pessoas estão fedidas ou se tem piolho na cabeça, mas não quer saber se Deus quer salvá-las. Onde é que está o teu tesouro? Às vezes nós só estamos acumulando aqui, e vai ficar aqui, e não estamos investindo no reino de Deus. E o que é pior, meus irmãos, devagarinho nós vamos nos tornando servos das riquezas, ao invés de transformar as riquezas em servas de Deus. E então elas se tornam o tesouro do nosso coração. Mateus 25, versículos 33 a 40 dizem assim: vamos ensinar que lá no céu, não é? Nós vamos encontrar Jesus dizendo: olha, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, porque quando eu estive nu, você me vestiu, quando eu estive com fome, você me deu comida, quando eu estive preso, você me visitou. E as pessoas vão dizer: mas quando é que nós vimos o Senhor assim? E ele vai dizer: olha, quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. E quando nós começamos a investir aquilo que Deus nos dá, na obra dEle, nas pessoas que Ele quer salvar, no reino dEle, meus irmãos, nós estamos acumulando tesouros no céu, porque nós estamos transformando as riquezas que temos em servas de Deus e não nos tornamos servos das riquezas. Disse Jesus aos seus discípulos após aquele encontro com o jovem rico: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Os irmãos lembram disso? Por que não vai entrar tão fácil? Porque há uma confiança diabólica nas riquezas materiais, uma autoconfiança que nos impossibilita como indivíduos em nos tornarmos humildes de espírito e realmente nos rendermos ao Senhor. E esse texto vai dizer que é impossível servir a dois senhores. Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. É isso que diz a palavra de Deus. E às vezes nós estamos tentando servir os dois senhores. Queremos servir o mundo com todos os seus apelos, e queremos servir a Deus do jeito que dá. E Deus não aceita isso. O rico dificilmente entra no reino dos céus. Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo. Porque por mais que ele negue, ele é servo da riqueza, da sua riqueza. E dificilmente porá a sua riqueza a serviço de Deus. Porque a conversão, meus irmãos, deve envolver todas as áreas da nossa vida, inclusive o bolso. Alguma coisa está errada no coração, meus irmãos. Porque há pessoas que continuam tendo seus tesouros só aqui na terra, e não os têm no céu, e nunca aprenderam a consagrar ao Senhor tudo que são e têm.
E a gente fica pensando, por quê? Por que será que é tão difícil para essas pessoas entenderem estas coisas? E a resposta vem de Jesus, ela é tão simples. Para um, o seu tesouro é Deus, e para o outro, o seu tesouro e Deus são os seus bens. E é por isso que aqui, quando diz que é impossível servir a Deus e as riquezas, vai aparecer em uma versão antiga, Mamon, que era o Deus das riquezas. E é isso que Jesus está tentando dizer. As riquezas se tornam Deus, e nós não mexemos com elas.